P51 e P52 foi 0,5%, que gerou cerca de 6 milhões de dólares, que foi dividido 40% para mim, 30% para o Barroso, 30% para o Raul. Tinha contratos que podiam ser 1%. Não me lembro de nenhum contrato que tenha chegado a 2%, mas 2% seria o máximo. Em 2007, ainda em 2007, o Ildefonso Colares, que era presidente da Queiroz Galvão, me procura e diz que o deputado Janene tinha procurado e estava querendo, nas obras relativas ao abastecimento, uma propina de 5%. E que isso iria inviabilizar, porque não teria como pagar esse nível de propina e ainda ficar dentro do orçamento da Petrobras. Né? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui agora, você se encarrega de passar para os demais, 2%, 1% para a diretoria de serviços e 1% para a diretoria de abastecimento. 1% da diretoria de serviço, 0,5% se acerta com o Barusco e 0,5% é Vacari. E 1% do abastecimento, o Paulo Roberto define como vai ser feito. Isso aí institucionalizou. Né? Acho que acabou todo mundo sendo atendido e ninguém reclamou. No Janene, até onde eu sei, chegou a estar comigo lá na Petrobras, nunca reclamou, nunca falou nada sobre isso. E assim ficou. Então, a partir desse momento, a coisa começou a fluir, o partido sempre negociando 0,5%, o Barroso negociando 0,5% e Paulo Roberto e a turma dele lá negociando o 1% também. Né? Foi essa a maneira que se achou e o Barusco continuou gerenciando e controlando, e recebendo e transferindo o dinheiro para mim. Né? Eu tinha pleno conhecimento do que estava acontecendo, não estou me eximindo de responsabilidade. Novamente insisto. Ainda em 2008, eu me recordo, e aí eu estou citando isso aqui, porque tem a ver com o processo, provavelmente dito, né? Eu estou historiando, mas de vez em quando eu entro no processo. O senhor Augusto Mendonça me procura, eu não tinha intimidade com o Augusto, conhecia, tínhamos reunião, mas nunca dei espaço para o Augusto. Eu tinha algumas restrições com relação à pessoa dele. Ele me procura, e o máximo que eu acho que ele conseguiu falar comigo foi assim, escuta, eu queria confirmar se as doações para o partido eu devo fazer através do Vacari. Eu achei uma pergunta lógica, porque o Vacari não era o tesoureiro, né? O Barusco tinha passado essa informação para ele. Eu falei, não, é isso mesmo. O que for para ser doado ao partido, na contribuição do partido, você acerta com o Vacari. Entenda-se, doação, participação, seja o que for, como vantagem devida. Então, já em 2008, ele procurou o Vacari, 2008, 2009, para acertar o pagamento dessas vantagens devidas com o partido. A operacionalização disso junto ao partido, eu não tenho a mínima noção de como era feito. Se era feito com pagamento em dinheiro, se era feito com depósito, se era feito com caixa 1, com caixa 2, com pagamento à gráfica, como está nesse processo aqui. Por isso que o senhor perguntou, qual é a sua responsabilidade? Minha responsabilidade foi dizer que o Vacari era a pessoa de contato para receber as vantagens. Essa é a minha responsabilidade nesse processo. O que aconteceu, realmente eu não sei como é que ele se acertou com o partido. Se foi com gráfica, se foi com caixa 1, caixa 2, doação oficial, não sei. Simplesmente eu não posso responder por esse 0,5%, vamos chamar assim, de referência. Né? Bom, só para
para retornar, porque além do contato que o Barusco mantinha com as empresas, né, tinha o que se chamava agentes ou operadores, que também orbitavam ali, representando empresas. Então, é o caso do Milton Pascovitch, que representava a Ingevix, era o caso do Júlio Camargo, que representava a Camargo Correia e a Mitsui, consequentemente também a Toei, e também vivia orbitando ali. Por que eu estou citando isso? Essas pessoas sempre procuravam demonstrar intimidade com o poder para, de alguma forma, se firmarem naquele mercado. Então, eu tive, tanto na casa de Milton Pascovitch como na casa de Júlio Camargo, jantar com a presença de José Dirceu. Ele fez questão, tanto o Júlio quanto o Milton fizeram questão desse tipo de aproximação para demonstrar que eles tinham, de alguma maneira, ligação com José Dirceu. E nesse jantar, tanto um quanto o outro procuravam frases que mostrassem essa intimidade. Do tipo, você gostou da reforma que eu fiz no seu apartamento? Você gostou? O avião está te atendendo bem, aquele avião que eu te empresto? Né? E eu fiquei observando. Então, realmente existia uma ligação entre essas pessoas e José Dirceu. E, em função dessa ligação, a Ingevix, que era representada pelo Milton Pascovitch, ela ficou desde o início, né, desde que começou assim em grandes contratos, ela não contribuía com a casa. Né, e, até onde eu sei, aí eu não posso afirmar, até onde eu sei também não contribuía com o partido, contribuía com o José Dirceu nas necessidades do José Dirceu e sua turma. Né. Isso aí o Barusco chegou a vir falar comigo, que aquilo, pô, como é que fica? Eu falei, não, é isso porque tem que, de alguma maneira, contemplar as pessoas que dão força para estar onde está. Então o José Dirceu ficou, o Milton encarregado de José Dirceu com a Ingevix. Então, só lembrando, então, reforçando, a Ingevix não pagava vantagem devida internamente a Petrobras. Eu não posso afirmar em relação ao partido propriamente dito. E Júlio Camargo, na ocasião, me falou que a Roupa e Personal, que eram empresas de terceirização de mão de obra, estavam pagando vantagens devidas para ele, que ele estava repassando essas vantagens para o José Dirceu. E eu falei, não, tudo bem, você está pagando, da minha parte não tem problema, eu não recebi nenhum tostão desse dinheiro. Até que em 2008, o Milton me chama para a casa dele, um drink. Quando eu chego na casa dele está o Fernando Moura. Fernando Moura, nessa época, estava, o pessoal falava, foragido em Miami. Aí ele chegou e disse, eu estou aqui para reclamar que eu não estou recebendo a minha mesada da Roupa e Personal. Eu falei, mas como assim? Eu não sei do que você está falando. Eu falei, tinha uma mesada que o Júlio me passava, ele não está passando, você tem que resolver isso. Eu falei, não, você me desculpe, eu não vou resolver nada porque eu não tenho nada com isso. Houve uma discussão, que ele elevou a voz, aquela história. Como é que ele ia fazer? Eu falei, esse é problema seu. Aí ele falou, olha, quando a gente te indicou, a gente, como se ele tivesse alguma força para indicar alguém, a nossa expectativa, quando ele fala nossa, eu acho que era dele, a expectativa dele era de receber 5 milhões de dólares, e está muito longe disso. Eu falei, olha, isso não tem nada a ver com você, eu não devo nada a você, não assumi compromisso algum, então esse é um problema seu. E assim acabou a história. Mas em função dessa discussão, eles tiraram
esse gerenciamento da roupa personal e passaram para o Milton. Tiraram do Júlio, que o Júlio, pelo que eu entendi, estava recebendo, mas não estava repassando, e passaram a roupa personal, o recebimento dessas vantagens devidas, para o Milton. E por que isso é importante? Porque nessa hora o Milton chega para mim e fala que ele não achava razoável que eu não recebesse nada, que tudo fosse endereçado a José Dirceu e o seu grupo. E que a partir daquele momento ele iria reservar uma parte do dinheiro da personal e roupa e parte do dinheiro da Engevix para atender a casa. E foi aí que passou a ter uma expectativa de recebimento da Engevix para a casa. Eu vou explicar o que eu efetivamente recebi desse dinheiro. Ele me mostrou um balanço determinado já no final, estava em torno de $1 milhão e 10 milhões de reais, que efetivamente eu nunca vi esse dinheiro. Eu comprei na época um apartamento em São Paulo, e como o Milton sempre falava que ele fazia as obras de Dirceu, fazia reforma em casa, em apartamento, eu perguntei se ele poderia fazer a reforma no apartamento, ele fez, essa reforma ficou em cerca de 350 mil, que foi deduzido da propina, efetivamente, né? Então, eu não tenho certeza quanto que o Barusco recebeu da Engevix a partir daquele momento, porque até então eu tenho certeza que não recebeu nada, mas deve ter recebido alguma quantia. Eu tinha a receber $1 milhão e 10 milhões de reais, o Barusco não sei quanto que ele teria recebido. Então eu estou me referindo à questão da Engevix. O Júlio Camargo certamente não ficou satisfeito com a retirada do gerenciamento da roupa personal, mas mais ou menos nessa época também ele me disse que estaria representando uma fábrica de tubos chamada Apollo, que foi objeto de uma ação também, e que da comissão que ele receberia, ele iria destinar uma parte para o José Dirceu e uma parte para mim. Ele iria destinar uma parte para mim porque ele queria que eu ajudasse a contratar a empresa, obviamente. Essa empresa vinha no processo até onde eu me lembro, de entrar no cadastro, estava com algumas dificuldades para ser convidada. A minha resposta foi: olha, pode destinar 100% para José Dirceu do dinheiro da Apollo. Não achava que fosse muito e não queria me envolver mais com aquilo. Então, até onde eu sei também, 100% foi destinado a José Dirceu desse dinheiro da Apollo. Como é que operacionalizou, eu não sei. Eu tive conhecimento com alguns outros acusados desse processo lá na carceragem, mas eu nem os conhecia pessoalmente, passei a conhecer naquela ocasião. Então, o modus operandi, só voltando, então, ficou o Barusco negociando com as empresas. Com a Cetal, o Barusco negociava com Augusto Mendonça. E o Augusto Mendonça já tinha conhecimento que deveria procurar o Vacari para negociar a parte do partido. Com a Odebrecht, o contato era Rogério Araújo. Com a Andrade, inicialmente era Luiz Mário, depois passou a ser Antônio Pedro, e depois passou finalmente a ser Paulo Dalmaso. OAS era o senhor Agenor, Mendes Júnior era o senhor Vilaça. Me lembro, são essas pessoas envolvidas, né? E efetivamente todas as empresas, não só essas, pagaram vantagens indevidas, e eu recebi parte dessas vantagens devidas direta, como eu falei, ou indiretamente. Certo? Então eu procurei fazer um resumo. Efetivamente, com relação à ação, eu não sei o que foi feito do dinheiro que a Cetal destinou ao partido. Eu fui já condenado numa lavagem onde ele afirmava, e eu infelizmente permaneci calado,
que eu falei para ele doar parte da propina ao partido, sem dizer ao partido que eu estava mandando doar. Não sei o que ele quis dizer com isso, o que eu ganharia com isso, mandando doar, sem dizer que eu estava mandando. Então, efetivamente, até onde eu sei, ele fez doações para o partido, oficiais, não sei se ele fez caixa 2, não sei se o pagamento da gráfica está dentro desse contexto. A operacionalização, então, repito, eu não posso afirmar nada. Eu não participei. Participei, sim, de enviá-lo e confirmar que era o Vacari a pessoa de contato. Estou à disposição para, se os senhores tiverem alguma dúvida aí. Eu devo perguntar ao senhor, foram indicadas e ouvidas como testemunhas pelo Ministério Público Federal as pessoas de Júlio Gerim de Almeida Camargo, Pedro José Barusco Filho, Carla Rodrigues de Moura Galani, Ivone Maria da Silva, Joane Rosa Vignoto, Felipe Margeno Oliveira Ramos, Carlos Alberto Rodrigues e Juvândia Moreira Leite. Eu pergunto se o senhor conhece as pessoas e tem alguma coisa pessoal para alegar contra alguma delas. Conheço o Júlio, com certeza, Barusco, né? O senhor citou também. Eu acredito que os demais eu não conheço. Tem alguma coisa pessoal para alegar contra algum deles? Não tem. Eu devo perguntar ainda ao senhor se o senhor, além desse processo, foi processado já e por alguma outra razão e foi preso. Se eu me encontro preso... Bom, eu falei para o senhor que eu tenho plena ciência dos meus erros. Eu não sei se adianta falar, mas existe o arrependimento. Eu não faria isso, porque o preço é muito alto. Não vale a pena, de forma alguma. Hoje, eu sou o preso da Lava Jato com mais tempo de cárcere. Eu já tenho 4 anos e meio. Eu vejo outros casos da Lava Jato que ficaram metade do tempo, menos da metade do tempo que eu estou. Bom, eu tô pagando pelo que eu fiz. Mas se somar, principalmente as penas dos processos que eu permaneci calado, foi quando eu disse que hoje eu me arrependo de ter permanecido calado, há 121 anos de prisão. Talvez se eu tivesse matado os colaboradores que me delataram, esquartejaram, colocaram numa mala e sido descoberto, eu não teria essa pena. Não é fácil. Não tem sido fácil. Não sei se há alguma coisa que o senhor possa fazer. É aquela história. Você sabe que errou, sabe que tem que pagar. O quanto pagar, né? O quanto pagar. Porque se parar e falar, são 121 anos, é perpétuo. Ah, não, mas não pode cumprir mais de 30. Tá bom, eu vou sair com 90 e poucos anos, ótimo. Eu vivi até lá, meu pai viveu até 97. Né? Mas é duro para mim, duro para a família, para todo mundo. Eu não estou me exibindo de culpa, não. Eu quero pagar pelo que eu fiz. Né? É isso. Algum esclarecimento mais que eu tenho a fazer? Eu queria novamente agradecer ao senhor essa oportunidade. Doutor Pozobon, não sei se o senhor tem alguma dúvida. Estou à disposição da Justiça para colaborar. Né? Independente de estar esperando algum benefício. Eu quero o seguinte, eu quero pagar pelo que eu fiz. Porque tem muita coisa que colocaram na minha conta que está longe da verdade. É isso. Eu estou pronto para esclarecer tudo aquilo que a Justiça quiser, que tiver ao meu alcance. O dinheiro já foi devolvido. O Ministério Público seria esclarecimentos? Alguns pontuais diferentes. Eu podia que ajustasse o microfone. Vamos só fazer uma interrupção técnica por conta da gravação.